do versículo de número 47 ao versículo de número 50. O reino dos céus é ainda semelhante a uma rede que, lançada ao mar, recolhe peixes de toda espécie. E quando já está cheia, os pescadores arrastam-na para a praia e, assentados, escolhem os bons para os cestos e os ruins deitam fora. Assim será na consumação do século. Sairão os anjos e separarão os maus dentre os justos e os lançarão na fornalha acesa. Ali haverá choro e ranger de dentes. Amado e querido Deus, abençoa a Tua palavra em nossas vidas. Que o Senhor fale a cada um de nós, fale ao nosso entendimento, fale aos nossos corações. Abençoe-nos, no nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Estamos vendo as parábolas de Jesus Cristo. O grande tema, a grande mensagem que Jesus pregou durante seu ministério terreno foi o reino de Deus. O mesmo reino de Deus que a Bíblia nos diz que no Sermão da Montanha Jesus disse: buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Aqui, o Senhor Jesus fala sobre o reino de Deus e fala sobre o momento escatológico, o momento da consumação dos dias, quando serão separados os justos dos ímpios, dos não justos, e será lançado um juízo eterno, que aqui é chamada a grande fornalha. Será lançada esse grupo chamado de os ímpios, num juízo tão tremendo, num juízo tão terrível. Nós deveríamos ter o impulso de estar lançando as nossas redes sempre para salvar, de estar buscando resgatar o perdido, de estar levando a palavra de salvação, de estar abrindo oportunidade para que as pessoas aceitem a Jesus Cristo como seu Senhor e seu Salvador. Um juízo tão terrível. Assim foi necessário um sacrifício tão tremendo como o sacrifício feito por Jesus Cristo na cruz do Calvário, que Deus se fez homem para, morrendo na cruz como homem, salvar a todo homem que nele crê. Assim, essa salvação que vem pela graça de Deus, mas ela é mediante a fé em Jesus Cristo, como Senhor e Salvador de nossas vidas, nos é estendida. Tão grande juízo, tão grande amor e misericórdia para nos livrar de tão terrível juízo. Antes de darmos continuidade a esta palavra, a esta análise desta parábola, eu quero estender a todos que participam conosco da live o convite a aceitar Jesus Cristo como seu Senhor e seu Salvador,
a entregar-se a Ele de todo o seu coração. Sabe, a salvação, a obra da salvação, de justificação, de regeneração, de libertação, de conversão, de transformação, essa obra não é apenas para nos livrar das enfermidades, não é apenas para nos livrar de dificuldades ou de dores. Isso é diminuir o tamanho da obra resgatadora, salvadora de Jesus Cristo em nossas vidas. Ela nos liberta de um juízo eterno, de um terrível juízo eterno. Sem esta obra, nenhum de nós escaparia. Sem esta obra, nenhum de nós seria salvo deste destino condenatório. E então, o nosso destino é transformado. Somos, assim, predestinados a um destino eterno de glória, e não um juízo de danação, de condenação eterna. Isto tudo por meio daquele que é o autor e consumador da nossa fé, Jesus Cristo. Jesus que nos liberta pelo seu sacrifício e que nos dá, pelo seu sacrifício, poder de sermos feitos filhos de Deus, a saber, todos os que cremos em seu nome. Então, este é um momento tão especial e que você não deve de forma nenhuma perder essa oportunidade. Não há outro caminho. Não há outro caminho de escapar dessa condenação. Não há outro caminho de escapar desse juízo e juízo eterno, dessa condenação e condenação eterna, senão o único caminho para a salvação, porque ninguém vai ao Pai senão através do Filho, senão através de Jesus. Abrace esta oportunidade. Pela segunda vez, eu te convido a aceitar Jesus como seu Senhor e seu Salvador. Antes de darmos continuidade a essa palavra, quero orar por você. Senhor nosso Deus, que o nome desta pessoa que agora toma pela fé o Senhor Jesus como Senhor e como Salvador de sua vida, esteja no livro da vida. Que de forma nenhuma passe pela segunda morte, pela morte eterna, mas experimente a partir de hoje, a partir de agora, a vida e a vida eterna. Porque Jesus veio para que tenhamos vida e a tenhamos em abundância. E não há mais abundância de vida do que a vida eterna. No nome de Jesus, sabemos que a vida eterna é que te conheçam a ti, único Deus, e a Jesus Cristo a quem enviastes. Que conheçamos e que prossigamos em conhecer ao Senhor nosso Deus, a Jesus nosso Deus, nosso Senhor e Salvador. No nome de Jesus Cristo. Amém. É semelhante a uma grande rede lançada ao mar que recolhe toda a espécie de peixes. Não apenas um tipo, mas todo tipo de peixes. Não há acepção, caiu na rede, é peixe. Todos eles são trazidos. Mas chegando ao final do percurso, chegando ao momento final, todos os peixes, todos os
tipos de peixes, todos os diferentes peixes são analisados, são julgados. E nesse julgamento, busca-se algo. Diz, os bons, os peixes bons vão para o cesto, e os peixes ruins são lançados fora. A expressão que são lançados fora, lançados, aqui diz, na fornalha acesa. São simplesmente queimados, são simplesmente consumidos pelo fogo. Esses peixes que são consumidos são os ruins, e os que são levados aos cestos são estes os bons. A palavra bom aqui é a palavra kalos, que significa, ao mesmo tempo, algo bom, algo bondoso e algo bonito. Bom, bondoso e bonito. Os peixes bons, bondosos e bonitos, estes vão para o cesto. Mas os peixes ruins, os que não são bons, os que não são bondosos e os que não são bonitos, vão para a fornalha. Os bonitos vão para o cesto. E os feios vão para a fornalha. A pergunta é, o que é um peixe bonito? E que é um peixe feio? Há algo que os anjos buscarão, há algo que Deus busca. A Bíblia diz que quando Deus criou os céus e a terra e tudo que neles há, na narrativa de Gênesis, diz que a cada etapa da criação, diz que Deus via, que Deus olhava, que Deus analisava o que Ele criara. E a Bíblia então nos diz assim, e viu Deus que isto era bom. Este bom, bondoso e bonito é o que Deus busca. Deus busca, que é o quê? A identidade de Deus. A própria Bíblia diz, bom é um só, é o Pai. O Pai busca sua marca, o Pai busca a sua identidade em tudo que o Pai fez, em tudo que o Pai faz, Ele busca a sua identidade, Ele julga, Ele analisa, Ele busca o quê? A identidade do que é bom. Do que é bom. O que vem de Deus é bom. A Bíblia diz, todo dom perfeito vem lá de cima, do Pai das luzes, em que não há variação de luz alguma. Então, Deus busca, e os anjos do Senhor buscarão em nós a identidade, a marca identificadora de sermos bons. Ora, volto a perguntar, o que é bonito? O bonito ou não bonito, o critério de beleza é um critério segundo um padrão. Algo é bonito ou não é bonito segundo um padrão, digamos, de beleza. E o padrão que se busca é a beleza da imagem e da semelhança ao Senhor.
A todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Já citamos aqui. Mas a Bíblia diz que nós somos transformados à imagem e semelhança do Senhor Jesus, que é o Filho amado em quem o Pai se compraz, que dá prazer ao Pai. Nós precisamos ter a marca identificativa da semelhança ao Senhor. Quando o homem foi criado, ele foi feito à imagem e semelhança do Senhor. Este era o padrão, esse é o padrão de ser bonito, de ser belo. Quando o homem pecou, quando o homem caiu, ele foi deformado. Esta beleza, através do pecado, através da corrupção, esta imagem e semelhança de Deus que o homem possuía, ele foi perdendo. A Bíblia diz: todos pecamos e destituídos estamos de algo. Do quê? Da glória de Deus. Esta glória de Deus é que nós devemos ter em nós, e esta glória é sermos a imagem e semelhança do Senhor. A glória de Deus não é sermos um grande sucesso, a glória de Deus não é alcançarmos grande proeminência e vivermos honra, mas a glória de Deus é termos a imagem de Deus em nós. Esta é a glória de Deus. Deus é todo glória, e aquele que tem a imagem de Deus em si, tem a glória de Deus em si. Então, a beleza está justamente em quanto mais semelhantes somos a Ele. Quanto mais semelhantes somos a Ele. Bom, bondoso e bonito. Mas volta-se a palavra, o que é bonito? Sabe? Não é o aspecto físico que importa, graças a Deus. Imagine se fosse o aspecto físico, os feios não entrariam no reino dos céus. Isso seria algo muito preocupante para muita gente, inclusive para mim. Então, não é isto, não é este padrão. Mas o padrão está justamente na própria palavra. Se você é bom e se você é bondoso, para quem você é bom e para quem você é bondoso, você fatalmente será bonito. Então, a ênfase maior deve estar na natureza de ser bom e na ação de ser bondoso. Quem é bom, age bondosamente. O interessante é que é utilizada a comparação aos peixes. O que seriam peixes bons? E o que seriam peixes ruins? Jesus falava ao povo judeu. E o povo judeu tinha um critério bíblico para analisar os peixes. Os peixes bons para se alimentar, para comer, e os peixes que não eram bons, e, portanto, ruins, para se alimentar, para comer. Os que eram apropriados e os que não eram apropriados ao consumo. E como se verificava isto? Era algo muito evidente. Segundo a lei bíblica que está nas Sagradas Escrituras, que foi dada a Moisés na Torá, a lei, é dito o quê? Peixes com escamas comerás. E peixes sem escamas não comerás. Então não era o tamanho do peixe que determinava se ele era bom ou não. Não eram as condições
de outras características do peixe que indicariam que ele seria bom ou não, apropriado ou não, e sim o fato dele ter escamas ou não ter escamas. Então, se olhava um peixe e era evidente que ele era bom ou ruim. Se ele tinha escamas, ele era bom. Se ele não tinha escamas, ele era ruim. Se ele era pequeno, mas tinha escamas, ele era bom. Se ele era grande e não tinha escamas, ele era ruim. Isso significa dizer algo de muito interessante. O ser bom, a bondade, devem ser, melhor dizendo, tão evidentes em nós, como as escamas são evidentes num peixe. A minha pergunta é: você é assim? Nós estamos sendo assim? Não há muito o que dificultar. Alguém pega um peixe, olha e vê as escamas e diz: esse peixe é bom. O ser bom é algo tão evidente na minha vida e na tua vida. Quantas escamas são num peixe? O ser bondoso é algo tão evidente na minha vida e na tua vida. Quantas escamas são num peixe? Ora, aqueles que ouviram esta parábola entenderam por quê? Porque eles entendiam que era lei. Eles compreendiam esse princípio de análise da lei. Jesus está dizendo: vocês têm que ser tão bons que o fato de ser bom seja evidente como as escamas são visíveis num peixe com escama. A sua bondade tem que estar tão patente, tão real diante dos homens, como as escamas são patentes, são reais num peixe. Isto é o teu testemunho pessoal. Volto a dizer, o próprio Senhor criava, disse Deus: haja luz. E viu Deus o que fizera. E viu que a luz era boa. Viu que a luz era boa. Sabe, isso deve estar na nossa vida. Sermos bons, sermos bondosos, sermos uma bela visão para aquele que nos vê. Quando as pessoas necessitadas veem uma pessoa bondosa, isso é uma bela visão. Quando uma pessoa angustiada, uma pessoa injustiçada, vê alguém que é bom, que estende para este alguém a bondade, isto é uma bela visão. Nós temos que ser uma bela visão. A nossa vida, o nosso testemunho tem que ser uma bela visão para todos. Para todos. Precisamos verdadeiramente sermos bons. Sermos bons. Veja, diz: nos últimos dias separarão em um grupo e em outro grupo. Um será lançado na fornalha ardente. A Bíblia fala que nos últimos dias separará para a direita e para a esquerda. E diz que esses da direita possuirão uma característica.
Vinde benditos do meu Pai, entrai no descanso, no gozo eterno. Mas diz, porque eu tive sede e me destes de beber, eu tive fome, me destes de comer, eu estava nu e me vestistes, eu era forasteiro e recolheste-me, eu estava preso e foste ver-me, era enfermo e fostes visitar-me. O que você percebe nesse texto? Que eram pessoas boas e pessoas que praticaram a bondade, que fizeram o bem. Jesus disse, porque sempre que viste uns destes, e a estes fizestes, a mim fizestes. Já os que são lançados ao lago de fogo e enxofre, apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno. É dito, porque eu tive sede e não me destes de beber, tive fome e não me destes de comer, era forasteiro e não me recebestes, estava nu e não me vestistes, estava preso, não fostes ver-me, era enfermo, não me visitastes. Eles não usaram o quê? De bondade. Eles não foram bons. Mas perceba uma coisa. Todos tiveram a mesma oportunidade. Todos tiveram a mesma oportunidade. É interessante, numa outra parábola, que é a parábola dos talentos, que é falado ao servo o quê? Bom, novamente, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, no muito te estabelecerei. Servo bom e fiel, é dito ao segundo. Cada um recebeu segundo a sua capacidade. Um recebeu 5, outro recebeu 2 talentos e um recebeu 1 talento. Cada um recebeu segundo a sua capacidade. Tinham capacidades diferentes, mas todos, volto a dizer, tiveram a mesma oportunidade. Receberam quantidades de talentos diferentes segundo a sua capacidade, mas a oportunidade, todos eles receberam iguais. Os 2 primeiros aproveitaram a sua oportunidade. O terceiro servo não. E o que é dito sobre esse terceiro servo? Servo mau e negligente. Servo mau. Porque cada um serve, já aproveitando e já adiantando uma outra parábola, cada um serve segundo sua própria natureza. Quem é bom serve bem, e quem é mau serve mal. Então, nós precisamos ter essa identidade. Veja, a primeira identidade que qualificava ou desqualificava era ser bom ou não ser bom, ser mau, ser ruim, servo ruim, peixe ruim. O servo bom serviu bem, o servo mau serviu mal. E se nós queremos servir bem, temos que compreender que servir bem é servir bem a Deus, e quem serve bem a Deus, serve bem aos homens. A Bíblia diz que Moisés, servo do Senhor, serviu com fidelidade a Deus e aos homens.
John Stott, grande pregador, uma lenda no meio evangélico do século XX, dizia que ninguém pode se converter a Deus sem que, por meio ou mesmo por causa desta conversão a Deus, também não se converta ao seu semelhante. Se nós, de fato, nos convertemos a Deus, tomando as palavras de John Stott, se nós nos convertemos a Deus, nós temos que nos converter ao nosso semelhante. Se nós nos entregamos ao Senhor, uma bondade que é a marca de Deus, porque Deus é bom, invade o nosso ser. E nós temos que agir nesta vida sendo bons. Porque um dia virá que seremos julgados. E não seremos julgados pelas construções que edificamos. Não seremos julgados pelos livros que escrevemos ou pelas mensagens que pregamos. Seremos julgados pelo bem e pelo mal que fizemos através do corpo. E eu disse, o bom faz o bem, mas o mal faz o mal. Meus irmãos, nós precisamos voltar à essência do Evangelho. Eu não tenho escolha. Eu gosto de uma frase que existe no livro Os Miseráveis, quando Jean Valjean, o herói do livro, responde. Ele disse, eu não tenho escolha. Um dia, um homem me comprou e apenas me disse, para eu ser bom, eu tenho que ser bom. Um dia eu fui comprado, um dia você foi comprado. Nós fomos comprados pelo sangue de Jesus Cristo, que nos purifica de todo o pecado. Deixe-me dizer isso, se você foi comprado pelo sangue de Jesus Cristo, você foi comprado de tal maneira que não tenha escolha. Você e eu não temos escolha. Nós temos de ser bons. Por quê? Porque Cristo nos comprou, Cristo nos resgatou, Cristo nos regenerou, Cristo nos transformou. Ele nos converteu em nova criatura. As coisas velhas já passaram. Diz, mas eu tenho traumas. As coisas velhas já passaram. Eis que tudo se fez novo. Você tem que ser bom. Esse fato de ser bom, esse fato de ser bondoso, tem que ser tão evidente na tua vida, na minha vida, na nossa vida, quanto as escamas são coisas evidentes num peixe com escamas. É assim que as coisas têm que ser. É assim que elas precisam ser. Uma novidade de vida, uma vida que se manifesta em quê? Em sermos bons, em sermos benfeitores. Sabe, muita gente diz, eu sou benigno, eu não faço mal a ninguém. Sim, você é benigno, mas você é benéfico? E sendo benéfico, você é um benfeitor? Você não apenas faz coisas boas, mas benfeitorias, melhoras. O ambiente é melhor porque você está nele.
as coisas são melhores porque você está participando delas. Nós temos que ser grandes testemunhas de Jesus Cristo. E eu volto a dizer, não é a capacidade de pregarmos, não é a capacidade de realizarmos coisas, de fazermos grandes projetos, é o fato simples e que faz toda a diferença de sermos bons pais, bons filhos, bons cônjuges, bons amigos, bons trabalhadores, bons estudantes, bons vizinhos. Isso tem que fazer parte da sua natureza. A sua natureza é ser bom. Se você é um colega de trabalho, o que você deve ser? Um bom colega de trabalho. Você é vizinho, o que você deve ser? Um bom vizinho. Você é filho, como você deve ser um filho? Um bom filho. Você é pai, você é mãe, como você deve ser? Um bom pai, uma boa mãe. Bons. Sabe, nós podemos falar em muitas línguas e transmitir o Evangelho em muitas línguas, mas além da língua, há a linguagem. A linguagem expressiva dos nossos corpos, a linguagem particular de cada língua. Uma mesma língua pode ter um linguajar distinto, de regiões distintas. E eu digo, ainda que você não fale a língua, há uma linguagem que você pode falar sempre, que se chama a linguagem do amor. E a linguagem do amor é ser bom. Se somos do Pai, e o Pai é amor, o amor tem que estar em nós evidente. E essa evidência se manifesta através de uma bondade que é a essência do nosso ser, sendo nós bons. Se formos bons, seremos benéficos a outros. Volto a insistir nisto. No dia de Pentecostes, as pessoas foram cheias do Espírito Santo e falaram em outras línguas, e povos de diversas origens, de línguas distintas, ouviam todos falando sobre o mesmo tema, das grandezas, da glória de Deus. Cada um em sua própria língua, mas havia uma linguagem, a linguagem do Espírito Santo. Havia uma presença, a presença do Espírito Santo. Todo o ambiente estava carregado da essência de santidade, de bondade da pessoa de Deus. O Senhor Jesus, em todo o seu ministério, foi bom. Foi bom e fazia tudo maravilhosamente bem. E se nós queremos fazer as coisas bem feitas e até mesmo maravilhosamente feitas, maravilhosamente bem feitas, precisamos ter na nossa natureza o ser bom, porque volto a dizer, quem é bom faz as coisas bem feitas, faz com bondade, serve bem. E quem é mau, serve mal. Então, façamos tudo com amor, testemunhemos a respeito do Senhor. Veja que parábola tremenda.
Que detalhe absoluto. E eu volto a dizer, quem é bom serve bem, serve com bondade, age com bondade. Quem é mau serve mal. Você serve bem ou serve mal? Você é bom ou é mau? É momento de examinarmos-nos a nós mesmos. É momento de tomarmos uma decisão e de falar, como disse Davi, cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro em mim um espírito inabalável. Dá-nos um coração bom. E eu poderia, e apenas acrescento para finalizar isto, um coração bom olha com olhos bons. O que é ter um bom olho? É um bom olhar. Nós precisamos ter olhos de misericórdia, olhos de compaixão, olhos benevolentes, porque são oriundos de um coração bondoso. Quem tem um coração bondoso, um coração bom, tem um olhar bom. Quem é cheio da graça de Deus, olha tudo com a graça de Deus. Deus Todo-Poderoso, nós nos entregamos em Tuas mãos. Pedimos que esses estudos bíblicos estejam edificando as nossas vidas e possa o Senhor nos abençoar. Abençoe-nos, ó Pai, de todo o nosso coração nós te pedimos. Dá-nos um bom coração. Dá-nos um coração conforme o teu coração. É o que nós te pedimos e desde já te agradecemos. Eu quero mais uma vez lembrar que no próximo domingo, tanto pela manhã quanto pela noite, nós teremos a nossa ceia do Senhor, presencial e virtual, para aqueles que estiverem aqui possam participar e aqueles que estiverem em suas casas também conosco participem. Que o Senhor possa nos abençoar, que a graça do Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus Pai e a comunhão e consolação no Espírito Santo de Deus sejam com todos e com todo o povo de Deus, hoje e para sempre. Amém e amém.